O que esperar dos dados apresentados pelo Censo 2022 para o autismo? Essa é a tônica. A semana recebemos essa informação, né? Foi divulgado os dados iniciais sobre o autismo no Brasil. E a gente esperava isso há muitos anos. A gente importou durante muito tempo dados do CDC americano como se fosse a verdade ou como parâmetro para que a gente pudesse trabalhar. E da mesma forma que muita gente divulgou por aí que o autismo, pelo CDC em 2025, referente a 2022, tínhamos 1 para 31, né? E essa escala era referente a crianças de 8 anos de idade escolar. Então essa fração existe, inclusive tem um porquê ter esse número. E aqui a gente falava assim, olha, a gente não é bem assim, vamos tentar esperar os dados do IBGE, mas a política de botar medo nas pessoas, importar dados, vamos conversar sobre isso. O que muda com a chegada desses primeiros dados? Claro que não é perfeito, mas são dados nossos, não são dados importados e merecem o nosso respeito e dedicação. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado porque você está aqui e nos assiste, nos dá credibilidade e confiabilidade. Isso é muito importante. Vocês nos encontram do YouTube até o Spotify, nas plataformas de áudio. Então vamos, sem delonga, tentar transformar esse vídeo numa coisa, ou nesse áudio, para você de uma forma bem interessante. A primeira pergunta que foi feita no censo, já foi diagnosticado com autismo por algum profissional de saúde? Essa resposta pode ter comprometido algumas respostas, e isso é importantíssimo, porque na verdade, comprometido não, mas de certa forma nos fazer pensar algumas situações. O recenseador perguntou para a pessoa, alguém já deu diagnóstico para você? Então, quer dizer, a qualidade do diagnóstico não está sendo considerada. Então, se alguém falou seu filho é autista, essa pessoa vai dizer que sim, meu filho é autista. Isso a gente não está dizendo qual a qualidade com que essa pessoa que chegou, que deu essa informação para essa família teve. Essa pergunta também, ela foi citada no relatório do CDC americano. No campo lá que fala dos limites da pesquisa, e dizia-se o seguinte, como é que foi chegado ao dado. Nos Estados Unidos, os dados foram chegados por pessoas que tinham diagnóstico ou CID ou DSM, os profissionais que deram o diagnóstico, ou por órgãos ligados à educação que entenderam que aquela criança, aquele jovem, deveria ser diagnosticado assim. Então, mas eles diziam, eles aqui não estamos questionando a qualidade de quem diagnosticou. Se a pessoa deu o diagnóstico correto, então nós não vamos saber de fato se essa pessoa é autista, mas ela recebeu o diagnóstico. Inclusive há situações em que muitos profissionais, ao observar o atraso de desenvolvimento, dão um diagnóstico prévio, que é o antigo, quando o CID-10, no CID-10, tinha aquela codificação específica que era autismo infantil. E depois, se porventura mais para frente essa criança não fosse observada como autista, era retirado essa codificação e seria colocado outros tipos de atraso. Isso é importante, nos Estados Unidos acontece isso, aqui também no Brasil acontece muito. Profissionais que ao observar o atraso preferem ir de forma de segurança para que a criança tenha acesso aos tratamentos, eles colocam uma codificação temporária até que se feche. Então pode ser que isso tenha acontecido também, obviamente, e isso vai impactar em algumas situações que você vai ver no censo. O censo é importante, eu vou voltar a falar, mas a gente precisa amadurecer para as próximas perguntas, inclusive para explicar para o recenseador o que deve ser perguntado. Então vamos lá. O censo nos diz que nós temos cerca de 2.400.000 autistas no Brasil. É um dado interessante e que isso corresponde a 1,2% da população brasileira residente no Brasil. A gente já esperava, todo mundo sempre falou, o autismo corresponde a 1 a 2% da população mundial e continuamos aí. Isso é um dado importante. Sabe aquela história do boom do autismo? Tem um monte de novos casos de autismo, assim. Lembra, sempre falamos que é de 1 a 2% da população do mundo. Quando a gente fala prevalência e incidência, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente falou de prevalência, a gente estava dizendo a respeito de o que foi encontrado na amostra. E incidência, a gente fala assim, que são os novos casos. Como a gente, em percentual, a gente não teve um aumento do que a gente já esperava, por exemplo, se hoje nesse dado aparecesse que nós somos 3% da população, então nós está crescendo a quantidade de autistas.
Ao receber o dado do censo de 2022 e a gente percebe que nós estamos ali 1.2, 1.1, ou no caso 1.2 da população, a gente fala assim que nós estamos mais ou menos, sim, à medida que os diagnósticos são mais fidedignos, evolui-se na qualidade do diagnóstico, a gente vai aparecer mais prevalências, ou seja, na amostra vai aparecer mais pessoas. Agora, que está nascendo mais autistas, a gente não tem certeza. E isso é importante para que aquele povo que cria aquelas teorias da conspiração, porque a vacinação traz pessoas autistas e assim por diante. O censo é importante para que a gente possa pensar políticas públicas e tirar o pessoal que gosta de fazer conspiração. Então, um dado extremamente importante, ele fala assim, nos grupos etários, a prevalência, lembra da história de prevalência, o que foi encontrado na amostra? Prevalência do diagnóstico de autismo foi maior em jovens, 2.1 no grupo de 0 a 4 anos. Então, 2.1 quer dizer, a cada 1.000 pessoas, nós encontramos 21 pessoas autistas. Então, ou seja, numa faixa etária de 0 a 4 anos, em 1.000 pessoas, nós encontramos 21 autistas. 0 a 4 anos. O que quer dizer essa faixa etária? Gente, nossa, então nós estamos tendo muita criança que está nascendo. Não é isso. Primeira coisa, é preciso tirar isso da tua cabeça. Não é bem assim. Outra coisa importante, quem vai para a creche? 0 a 4 anos é creche. Foram encontradas essas crianças, né? 0 a 4 anos. Então, essa faixa etária que é encontrada na creche, muita gente vai falar assim, nossa, olha quanta gente de 0 a 4 anos. E não está todo mundo aqui não, tá, gente? Porque o censo, ele abordou, nessa faixa etária, pessoas que têm, inclusive, diagnóstico prévio. Lembra a história do diagnóstico prévio lá atrás? Então, muita gente com atraso de diagnóstico pode ter recebido diagnóstico prévio. Por isso, aumenta a incidência. E outra situação, 0 a 4 anos, quando você imagina que essa fração de 0 a 4 anos eram crianças, em 2022 elas tinham quantos anos? Hoje nós estamos em 2025. Essa criança, 3 anos atrás, ela tinha 1 ano. Então, quando ela foi recenseada nessa época, nós estávamos em 2022. Ou seja, a gente está vivendo um cenário em que tem muita criança aqui hoje que ela já está com 6, 7 anos de idade. Então, ela foi diagnosticada lá atrás. É uma criança que já foi diagnosticada talvez bem cedo, né? Abaixo de 4 anos, ela recebeu um diagnóstico muito cedo, então corresponde a muita gente. Mas, Alexandre, e as que têm 4, 3 anos? Então, boa parte dessas crianças que estão aqui, elas não têm de 0 a 2 anos. Provavelmente elas têm 3, 4 anos, que é a idade média em que os profissionais conseguem começar a perceber os atrasos de desenvolvimento e passam a ter mais segurança em dizer que é o autismo. Então, vai aparecer aí, nesse bolo de 0 a 4 anos, muita gente que tem um diagnóstico prévio, muita criança aqui de 3 a 4 anos, e bem provável que não estejam aqui as crianças de 0 a 2, porque é muito difícil. Nós só conseguimos a tecnologia de identificar crianças mais precocemente agora, em 2025. Então, essas crianças têm 3 a 4 anos, e nesse momento elas já têm 7. Então, vamos outro dado extremamente interessante. A idade de 5 a 9 anos corresponde a 2,6%. 2,6%, ou seja, a cada 1.000, 26. E aí tem um dado relevante. Quando você transforma essa relação de 22,6 ou 26 pessoas para cada 1.000 para uma fração parecida com o que o CDC usa, a gente vai encontrar uma média de 1 para 38. O CDC apontou nessa mesma faixa etária, lembra? 8 anos de idade, o CDC fala muito de 8 anos de idade, nós encontramos uma razão de 1 para 31. Então aqui no Brasil, o censo é 1 para 38. Ou que nós temos uma realidade diferente dos Estados Unidos. Mas, Alexandre, mas o CDC não deve ser merecido? Não, claro que não. É porque, na verdade, o CDC, quando você sai aquela pesquisa do CDC, é que as pessoas só querem ler o começo, né? Querem fazer instagramável, né? Então não lê tudo, né? Então, inclusive, quem fica lendo, muitas vezes não tem noção nenhuma de saúde coletiva ou de saúde pública. São pessoas que, de repente, querem vender alguma coisa, então vou procurar aquilo mais te alarma. Isso é um dado importante? É extremamente. Nós sabemos quantas as pessoas têm em proporção. Quando a gente pega esse dado, que é importante, levamos para o CDC, a gente fala, o CDC apontou 1 para 31, para a gente aqui 1 para 38, ou seja, a nossa realidade é bem diferente dos Estados Unidos, mas estamos em crescente, precisamos nos alertar quanto a isso, mas não o suficiente para mover os seus
aqueles influenciadores do autismo publicar em todo lugar que é 1 para 38. Seria muito debochado da nossa cara a gente ficar zombando da cara deles, porque criaram um alarme tão grande. Muita gente, inclusive, publicou nos seus stories, publicaram no seu canal: olha, eu com 31, ou tô aumentando a quantidade de autismo. E agora, quando a gente traz a realidade do Brasil, o que eles fazem? Vamos estudar os dados. Eu vou publicar semana que vem os dados explicando para vocês por que eu cometi essa gafe. Então, bastante gente hoje está tentando explicar por que é que isso apareceu. Gente, a gente tem que olhar mais o dado brasileiro. Nós temos a realidade de 1 para 38 nessa faixa etária. Se a gente olhar a faixa etária maior, se botarmos todo mundo, que é o mais importante, né, a gente teria 1 para 58, sei lá, uma razão bem maior. Mas como a gente está utilizando como parâmetro a idade escolar, então 8 anos, a gente tem 1 para 38. Ou seja, é importante dizer isso para você, né, que os dados precisam ser colocados iguais. Então, para o CDC, criança de 8 anos, a razão 1 para 31. No Brasil, o censo diz, essa criança de 8 anos representa 1 para 38. Então, nós utilizamos uma amostra muito maior populacional. Muito mais gente. Então, quanto mais gente a gente traz para a pesquisa, mais a gente se aproxima da verdade. 15 a 5. Nos Estados Unidos foram utilizados 15 locais. 15 locais, inclusive a pesquisa não sabe te dizer se houve influência, se houve movimento, porque já que são centros de referência onde pessoas são tratadas ou recebem tratamento ou condução terapêutica, então não sabe dizer se essas pessoas se deslocaram para lá e aí aumentou a quantidade de pessoas naquele local. Isso, na pesquisa lá do CDC fala isso, não sabemos dizer se essas pessoas vieram para cá. Sabe quando as pessoas vão procurar o Sara Kubitschek lá em Brasília? Então, quer dizer, era interessante isso, você falar, se você fizesse uma pesquisa no Sara, nossa, olha a quantidade de pessoas que estão por aqui que têm algum tipo de deficiência. Não, porque as pessoas vieram para cá, porque querem ficar em torno de um centro de referência, e assim aconteceu com o CDC. Quando a gente olha o censo, a gente olha mais gente, a gente não olha centro de referências ou pontos onde vai ter muita gente, a gente passa a olhar o censo com o melhor critério, porque a gente acha que o censo nosso é muito mais verdadeiro do que trazer a imagem distorcida, muitas vezes, do CDC. O CDC realmente ele deixa claro, gente, isso aqui são dados, são apontamentos, o CDC fala isso, está lá, dá uma lidinha o cara que não leu, ou não quis ler, não quis falar para as pessoas. O CDC deixa assim, olha, isso representa o ponto de 15 locais, não representa, deixa claro, esse dado do CDC não representa a realidade dos Estados Unidos, não representa. Então, por quê? Não sei por quê, vai saber. Mas, como referência de dado, então, nos Estados Unidos, 1,31, aqui no Brasil, 1,38 para a mesma faixa etária aproximada. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, aquele dado lá crescente do autismo, que publicaram em todo lugar, aquela escalinha, nós estamos cada vez com mais autismo. Nossa, olha que só desespero. Eu, como saúde pública, assim, saúde coletiva, mestre em saúde coletiva, eu olho para essas coisas o seguinte, gente, a gente precisa pegar o dado mais concreto para não alarmar. O discurso pode levar pessoas a achar que uma determinada fala é verdadeira e levar muita gente a fazer aquilo que não deveria fazer ou tomar atitudes, inclusive trancafiar seus filhos dentro de clínicas achando que seu filho faz parte desse 1,31. Então, quanto mais chances você apresenta de acontecer o autismo, mais alarma as pessoas a achar que tudo que acontece naquela criança é autista. E quando a gente fala do CDC, que cor tem o autismo? Sim, o autismo é branco, o autismo é pardo, que representa boa parte das pessoas que, infelizmente ou felizmente, uma realidade, se você pegar a estratificação, que tem acesso ao diagnóstico. Então, existe muita gente por aí o censo fala que 9% da população, no caso ali, dessa população autista é preta. Não é assim, talvez, a verdade. Talvez essas pessoas não receberam o diagnóstico. Então, quando você vê pardos, também é referência da presença da pessoa preta também dentro desse score. Mas brancos, quando você vê que a grande maioria das pessoas que estão nessas faixas etárias tem a cor branca, isso, gente, nos eleva que quem tem acesso? Qual é a população que tem acesso? Quem é a população que está apresentando mais dados dentro do CDC? É a população branca? Não, mas o autismo só pega em pessoas brancas? Não, não é isso. É que a pessoa branca, muitas vezes, tem mais acesso. Tá? Tem mais acesso a todos os aparelhos de saúde particulares. Então aqui há uma chance muito grande de ter muita gente que recebeu o diagnóstico do autismo porque está na rede particular. Mas não, gente, existe essa realidade que precisa ser interpretada com mais cuidado.
Então não quer dizer que o dado está errado. Não, não está errado, né? Mas essas pessoas assim se declararam na pesquisa. Qual é a cor? Eu sou branca. Eu sou pardo. Pretos foram muito pouco. Tá, mas tá vendo como é que fica uma pergunta que merece que a gente gaste um pouco mais de tempo para poder falar sobre esse assunto? Por que que a população preta não apareceu no dado do IBGE com autismo? Não é, isso conflita com o CDC. O CDC tem mostrado abertamente que populações mais pobres têm aparecido o autismo com mais frequência. Por que que apareceu isso nos Estados Unidos? A gente tem que levar em consideração a qualidade de vida dessas pessoas, acesso a condições de pré-natal da família, se essa mãe teve acesso a condições de alimentação ou qualidade e outras situações. Lembra que apareceu no CDC o aumento de quantidade de hispânicos? Hispânicos, obviamente, apareceu mais porque acrescentaram 2 polos no CDC lá, que tinham muitas pessoas hispânicas, inclusive colocaram Porto Rico na roda. Claro que vai aparecer mais que nos outros, já que colocou uma cidade que tem mais hispânicos. Então, o CDC é assim, equivoca-se, mas ele fala que eu posso estar errado nesse ponto. Aqui, a gente precisa olhar com carinho. Verdade, o autismo não é 1 para 31. Essa foi a coisa que eu mais gostei. E eu ficaria tão feliz de ver todo mundo aí que publicou 1 para 31 para todo lado, sem entender patavina do que estava falando. Publica aí, para a mesma faixa etária no Brasil, nós temos 1 para 38, 1 para 38,5, 39. Fala lá, bota lá, tira um pouco do alarde, porque na verdade quem publicou, quem anda publicando muito essa escalada do autismo, pode perceber qual é o interesse dela. O interesse é porque essas pessoas têm clínicas, elas querem botar medo e a informação gera medo. E aqui, como ela liberta, ela permite que você saiba o que está acontecendo, você começa a não se assustar. E é importante, gente, e que fique bem claro, o dado é importantíssimo. E a gente vai voltar depois para falar sobre outros pedaços desse dado, porque é importante dizer que o autismo, a partir dos 14 anos, ele parece que, isso fica claro que o autista não tem acesso ao 2º grau. Fica claro que o autista muitas vezes não chega à faculdade e tem maior dificuldade a chegar à faculdade que qualquer outra pessoa, no caso, pessoas com deficiência têm dificuldade a chegar ao 2º grau, mas o autista fica óbvio no censo, que ele não chega nem ao 2º grau. E que muitos desses autistas que estão aqui codificados nem na escola entraram. Então, a gente precisaria também saber nos próximos censos quantos são nível 1, quantos são nível 2, nível 3, e não de suporte, que é outra confusão que fizeram a gente acreditar o que é nível de suporte, o que é o tipo do autismo, qual que é a codificação. Meu autismo é leve, moderado e severo, que aí transformar 1, 2, 3, mas qual o nível de suporte? Eu posso ser leve, nível 2 de suporte. Eu posso ser moderado, nível 2 ou nível 3 de suporte. São coisas diferentes. E se você não sabe disso ainda, você ainda confunde isso, nível de suporte é uma coisa, a apresentação do autismo é outra. Por isso que muitas vezes tem gente que já está falando a necessário de colocar o autismo profundo na roda. Mas o autismo profundo, do jeito que essa informação é transcrita, vai fazer muita gente confundir ainda mais essa área daqui do suporte. Muita gente vai acreditar que seu filho precisa de suporte o tempo inteiro e vai ser codificado como autismo profundo. E isso vai impactar onde? No próximo censo. Vamos falar depois mais sobre isso? Tem muita coisa para falar desse censo. E eu tô aqui imaginando como é que tá a cabeça do pessoal aí que botou medo no povo, que estamos numa escalada, estamos no boom. Tô esperando essa semana como é que vai ser as falas interessantes, inclusive, não, nós não erramos. Vai ser um barato. Então, gente, ó, eu espero que esse primeiro momento que a gente conversou possa ter aberto para você um sinal. Olha, o autismo existe. Nós somos 2.400.000 pessoas, somos 1,2% da população e merecemos o respeito de uma fração gigantesca que 1,2 representa dentro do Brasil. A gente precisa levar o autismo a outras fases da vida. O censo mostra que a partir dos 14 anos, esse aí que está indignado, nossa, saiu o censo, nossa, e cadê? Você trabalha com adolescente? Mas é meu nicho, é com criança. Mas todo mundo só trabalha com criança, todo mundo só trabalha com aba, e as outras tecnologias, TCC e outras tantas para poder chegar a essa família. Mas a minha consulta é R$1.500, R$2.000, pois é, e a população pobre que talvez não esteja aqui, porque a pergunta diz, você já recebeu o diagnóstico de alguém?
Talvez essa pessoa recebeu o diagnóstico num postinho de saúde, porque é o único local que conseguiu chegar até ela para poder atender o filho dela. Então, é isso, talvez o filho dela de fato não esteja codificado de forma verdadeira aqui. E como também o filho do rico talvez tenha sido codificado com o autismo por outras situações, porque os pais acham que o comportamento do seu filho é inadequado, mas não quis tirar o celular da mão dele ou da mão dela para poder, durante 30 dias, sei lá, para poder fazer uma avaliação mais complexa e mais verdadeira. Temos pessoas aqui nesse senso que podem não ser autistas e assim foram codificadas, né? Pois é. E temos pessoas que talvez não chegaram a receber o diagnóstico porque não tiveram acesso. É isso, para isso que serve o censo. Olhar a população que nós temos, é a população autista, e pensar. E os próximos dados que vão vir sobre essa população, principalmente aqueles que estão ligados à deficiência, precisam ser conectados com o autismo para saber de políticas públicas, para que de repente a gente possa pensar, inclusive, políticas de educação. Política de educação que diz que o autista está na escola, mas ele não chega ao segundo grau. Então me responde aí, secretário de Educação, política de educação, porque o autista está ali na escola, até a 8ª série, o 9º ano no caso, mas ele não chega basicamente ao segundo grau. Por quê? Por que isso está acontecendo? Eles sempre falaram que não, eles estão, não. Agora o censo mostra que eles não estão. Tá bom? Até a próxima.